você, amiga, você, amigo do canal Sou Mais Pop. Estamos aqui para mais um programa Hora da Prosa. No programa de hoje, eu vou falar um pouco sobre algumas possibilidades de participação em projetos literários da editora Pouco Acesso, que é uma cooperativa da qual eu faço parte e que está aqui na cidade de Santo André há quase 10 anos fazendo um trabalho com novos escritores e novas escritoras, cujo lema é Desengavetando Sonhos. Como vocês podem ver aqui no nosso cenário, nós estamos desengavetando sonhos há pelo menos 10 anos. Eu também vou fazer a leitura de um conto do livro chamado Mosaico, Contos e Casos, de minha autoria. Este livro aqui, Mosaico, Contos e Casos, que é uma publicação da editora Pouco Acesso. Muito bem. Se você gosta de ler e escrever, eu recomendo que você procure conhecer dois projetos. O primeiro deles é um projeto que existe já há 10 anos, chamado Poemas da Cidade, que a cada ano gera um livro como este aqui. Este é o livro da 10ª edição. Este é um projeto desenvolvido pela editora Pouco Acesso, coordenado pelo meu amigo poeta Leonardo Campos, que já fez isso em outras instituições e principalmente na Igreja São Geraldo, onde ele passou pelo menos 10 anos realizando um projeto de poemas, um concurso de poemas que publicou 2 livros chamados Poemas da Comunidade. Então é alguém que tem bastante experiência com concursos de poesia. Não é por acaso que ele coordena também o concurso de poesias da Feliz, a Feira Literária de Santo André. Nós traremos o Leonardo aqui numa outra oportunidade para que ele possa falar da sua obra poética. Mas eu vou deixar aqui uma dica. O concurso Poemas da Cidade está com inscrições abertas neste momento. Você pode acessar o site da editora Pouco Acesso e lá no menu do lado esquerdo procurar projetos, Poemas da Cidade, tem lá um link que te leva direto para a 11ª edição, que é o livro que será lançado no final desse ano de 2024. Ok? Não esqueça, se você gosta de poesia e quer participar de um bom concurso de poemas, Poemas da Cidade, da editora Pouco Acesso. As inscrições estão abertas neste momento. A outra possibilidade que eu vou falar é para quem gosta de escrever textos em prosa. Quem gosta de escrever contos, crônicas, relatos de memória, textos reflexivos, sociológicos, enfim. Quem gosta de escrever texto em prosa. Existe também aqui um projeto chamado Prosas Urbanas. Este aqui é o livro da edição do ano passado, 2023. Prosas Urbanas 2023. É um projeto que eu coordeno na editora Pouco Acesso. E convido todas e todos vocês para que participem. Nós estamos com inscrições abertas. Aliás, esta é a última semana de inscrição. O prazo vai se encerrar em 30 de junho. Então, Prosas Urbanas é um projeto para quem gosta de escrever textos em prosa. Muito bem. A gente pode até falar um pouco aqui sobre os gêneros literários, os tipos de texto que você pode escrever para este projeto. Ok? Vamos falar disso em outra oportunidade. Eu vou agora fazer uma leitura de um texto em prosa. Um texto que está no meu livro Mosaico, Contos e Casos.
é hora da nossa primeira leitura do programa. Vamos lá. A chave. Jerônimo de Almeida Neto. Após a bênção final e os cumprimentos do padre, deu-se por encerrado o casamento, que, aliás, estendeu-se por quase 1h30. Muito tempo para quem não é adepto de nenhuma religião. Caso de muitos dos convidados. Betty, como era conhecida a noiva, queixou-se depois ao noivo, dizendo que não estava suportando mais a dor nos pés. Posto que o sapato escolhido para a ocasião, apesar de muito bonito, era demasiadamente alto se comparado aos que normalmente usava. Mal os noivos começaram a caminhar em direção ao portal de entrada do templo, os convidados e convidadas aglomeraram-se no final do corredor, ávidos por dar-lhes os parabéns e expressar todos aqueles desejos de felicidades que no dia seguinte ninguém se recordava. Assim, noivos sorridentes, familiares e amigos exageradamente felizes, engalfinhando-se para cumprimentá-los, e o fotógrafo e o cinegrafista fazendo malabarismo sobre tantas cabeças, a fim de registrar as imagens para a posteridade. Foram saindo da igreja para dirigirem-se ao salão, onde estava organizada uma festa que se pretendia que fosse a maior já vista na cidade. No momento seguinte, formou-se uma fila de automóveis, todos reluzentes, posto que os proprietários fizeram questão de bem limpá-los e poli-los para comparecer ao evento monumental. Imaginem se alguém iria a uma festa daquelas com o carro sujo. Jamais. Como de costume naquela comunidade, o carro nupcial, embora saísse na frente, tomou outro rumo no meio do caminho. Levou os noivos a um belo jardim, onde fizeram belas fotos que certamente comporiam, junto com as imagens registradas na igreja, um belo álbum que seria exibido muitas e muitas vezes para todo e qualquer amigo que os visitasse. Enquanto isso, familiares e convivas chegariam ao local da festança e, educadamente, esperariam que os pombinhos ali pousassem, tudo perfeitamente combinado. Mais alguns minutos de espera e, finalmente, o belo carro estacionou no local previamente determinado para que a noiva descesse em frente à porta principal e adentrasse ao salão, para ser saudada por todos. Porém, ao sair do automóvel, não foi exatamente o que os pombinhos viram. Amontoados em frente à porta, todos os esperavam, já nem tão animadamente quanto estavam ao sair da igreja. Alguns até continuavam sorridentes, mas os mais próximos do casal se mostravam bastante agitados. E em grupo correram aos noivos e anunciaram o que os afligia. Onde está a chave? Perguntou a mãe da noiva aflita. Já reviramos todos os bolsos e bolsas de todos os que estiveram aqui durante o dia e nada. Imaginamos que esteja com vocês. A noiva, como de praxe, não tinha bolso nem bolsa em seu belo traje nupcial. O noivo pôs-se a revirar os bolsos do belo paletó, mas nada encontrou. Todos ficaram estarrecidos e mais intrigados do que já estavam. Começaram então a se perguntar, uns aos outros, onde estaria a chave do salão. Não acredito, bradou a noiva já furiosa, vendo que sua gloriosa noite estava comprometida. Calma, pessoal, pediu o pai da noiva de cima do único banco disponível na calçada. Vamos providenciar uma chave o mais rápido possível e nossa festa já vai começar. Quem arrumou o salão? Quis saber do noivo. Agora muito preocupado. Fomos nós, as tias, respondeu Dona Rafaela, irmã mais velha da mãe da noiva. Então, imagino que alguma de vocês saiba onde está a chave, raiou a noiva, mais chorando que falando. Foi um tal de eu não sei, eu fui embora antes, que ao final não sobrou nenhuma tia para ser a última a ter saído do local.
Não tinha ninguém aqui, além de vocês? Questionou o pai da noiva, dando sinais de muita irritação. Pensa daqui, pensa dali, até que uma das tias grita: tinha o seu Antônio da Bomboniere. Ele ajudou a arrumar os doces. Falar em doces funcionou como uma palavra mágica. A criançada, provavelmente imaginando ficar sem eles, começou a resmungar e a emitir pequenos grunhidos que anunciavam que, em seguida, teriam muito choro para acalmar. Quem também se esvaiu em choro foi a noiva, ao que Lu, a melhor amiga e madrinha do Milace, a abraçou e pôs-se a consolá-la. Um senhor levantou-se do banco e cobriu-o com seu paletó, oferecendo-o para que a noiva ali se sentasse. Não obtendo resposta, repetiu a pergunta, agora gritando: onde podemos encontrar o seu Antônio? Ele mora atrás da Bomboniere, na rua de baixo, respondeu outra tia, que até ali não se manifestara. Eu vou até lá, disse o pai da noiva, deixando transparecer toda a sua fúria. Eu também vou, gritou um tio. Eu também, emendou o irmão da noiva, igualmente furioso. Em poucos minutos, várias pessoas se apresentaram para ir à casa do seu Antônio, buscar a chave perdida. Rapidamente, formou-se um grupo que partiu imediatamente atrás do homem. Chegando à rua indicada pela tia da noiva, o grupo passou a discutir sobre qual seria a casa do dono da Bomboniere. Fizeram uma verdadeira conferência na esquina. É aquela casa azul, disse o irmão da noiva. Eu tenho quase certeza de que é aquele sobrado branco lá em cima, disse o pai, ainda mais irritado. Não, interrompeu uma senhora. Ele mora do outro lado, na casa amarela, de portão de grade. Ah, então ninguém sabe onde mora o homem? Questionou o noivo. Quem o contratou, afinal? Depois de mais alguns minutos de conferência, o grupo concluiu que se dividiria em 3 e cada subgrupo visitaria uma das casas citadas. O noivo, o pai e uma tia foram para a casa amarela. O irmão, outra tia e um tio foram para a casa azul, enquanto os demais foram para a casa amarela do portão de grade. Nenhum dos grupos encontrou seu Antônio em casa alguma. Todos trataram de voltar à esquina, onde fizeram a divisão, para tentar outra solução. Andavam apressadamente, pois um vento repentino fê-los perceber que, em breve, choveria. Isso foi o suficiente para que o noivo se desesperasse ainda mais. O rapaz corria e batia desesperadamente em todas as casas da rua, enquanto o grupo parado onde estava gritava seu nome, tentando fazê-lo parar para pensar em outra solução. Corre para cá, corre para lá. O rapaz escorregou feio e caiu no meio da avenida. Cuidado, gritou a mãe do noivo, correndo para ajudar o filho. De nada adiantou o grito da mãe, muito menos o esforço do noivo tentando se segurar em qualquer coisa que houvesse por ali. Ele se estatelou no asfalto, sujando e rasgando o belo terno. Em vão, o rapaz tentava levantar-se. Seu corpo pareceu-lhe muito pesado. Virou o rosto para o lado e deparou-se com a mão da mãe que o puxava pelo ombro e gritava: filho, acorda. Peguei a chave do criado e vou com suas tias arrumar o salão. Não vá se atrasar. Para o cabeleireiro, hein? Tchau. Este é o texto A Chave. Esse texto foi composto exatamente para participar de um dos projetos Prosas Urbanas. Salvo engano, Prosas Urbanas 2021. E depois ele foi incorporado ao meu livro solo, Mosaico, Contos e Casos. Mosaico, Contos e Casos. Vamos mudar de assunto? Vamos falar
um pouco sobre o que é a editora Corpo Acesso? A editora Corpo Acesso é uma editora cooperativa. Um grupo de escritores e escritoras, editores, revisores, revisoras, que criou uma editora para publicar livros de autores e autoras novos, iniciantes. Isto aconteceu porque, há algum tempo, Leonardo Campos e eu havíamos publicado livros por outras editoras e ficamos muito insatisfeitos com o resultado entregue. E aí nós resolvemos conhecer os caminhos e aprender como publicar nossos próprios livros. Conseguimos. Estamos já há 9 anos e meio instalados aqui em Santo André, num bairro da periferia chamado Vila Guaraciaba, publicando livros de uma infinidade de pessoas que não sabiam nem como entrar no mercado editorial. Temos ajudado muita gente. Já produzimos mais de 200 títulos. Então, se você escreve, se você tem vontade de publicar um trabalho seu, procure a editora Corpo Acesso no endereço www.coopacesso.org, que nós estaremos prontos a ajudá-los e ajudá-las. Ok? Mas continuando a nossa conversa, a nossa hora da prosa de hoje, vamos falar um pouco sobre feiras literárias. Para você que é escritor, você que é escritora, um bom caminho para você conseguir entrar em contato com seus leitores, para que você possa prospectar novos mercados para comercializar seus livros, são as feiras literárias que acontecem em praticamente todas as cidades do Brasil. Tem muita feira literária promovida por prefeituras, por meio das secretarias de cultura. Tem feiras literárias criadas por centros culturais, como a Editora Livraria Alfarrábio, como a Casa das Rosas, como a Editora Corpo Acesso. Nós produzimos, todos os anos, e realizamos a FELISA, Feira Literária de Santo André, uma parceria da Editora Corpo Acesso com o Sindicato dos Bancários e com o Simpro ABC, o Sindicato dos Professores e Professoras do ABC. Realizaremos a próxima no mês de novembro. Portanto, fique atento que em breve eu falarei aqui com vocês sobre inscrições para a participação na FELISA. A FELISA é uma feira literária que inclui na sua programação um concurso de poemas chamado Felisa Poética. Um concurso onde você pode se inscrever utilizando de um pseudônimo. A comissão julgadora não saberá quem é você. Isso você pode ter certeza. Você utiliza um pseudônimo, registra seu poema, faz a sua inscrição, paga uma pequena taxa de participação e você terá direito ao seu livro com o seu poema. Todos os poemas inscritos fazem parte do livro editado em cada FELISA. Os 3 poemas considerados vencedores, terceiro, segundo e primeiro colocados, recebem homenagens, recebem algum tipo de premiação simbólica. E aquele que for considerado o primeiro colocado, além de uma premiação simbólica que ele vai receber durante a FELISA, ele tem o direito de publicar um livro seu, um livro autoral, com seus poemas, um livro com até 60 páginas, do qual ele receberá 30 exemplares. Querendo mais exemplares do que os de direito pelo prêmio, ele terá que fazer um contrato aí com a editora Corpo Acesso e aumentar a tiragem do seu livro solo. Ok? Então, poetas, poetisas,
Fiquem atentos e atentas que em breve teremos inscrições para participar da Feliz, a Feira Literária de Santo André, e do concurso Feliz a Poética também. Certo? Há uma comissão julgadora formada por um representante da editora Copacesso, um representante do Sindicato dos Bancários, um representante do Simpro ABC. E mais 2 pessoas convidadas, geralmente pessoas ligadas ao meio cultural e artístico da região do Grande ABC. Em cada edição desta feira, também, um escritor ou escritora é homenageado. Na edição da Felisa do ano passado, nós homenageamos a escritora Dalila Teles Veras, proprietária da livraria Editora Alfarrabe, que eu pretendo, em algum momento, trazê-la aqui para conversar um pouco com vocês, amigos do canal Sou Mais Pop. Então, homenageamos Dalila na Felisa do ano passado. Foi um evento muito bacana, onde promovemos uma roda de conversa com Dalila e todos os amigos e amigas da editora Copacesso, lá no Sindicato dos Bancários do ABC, em sua sede social. Foi um momento muito bom. Ficamos, assim, bastante felizes com a exposição feita por Dalila e com as intervenções dos seus amigos que compareceram em grande número para homenageá-la na abertura da Feliz. A Feliz é uma feira que começa na sexta-feira à noite. Esse ano, a próxima, começará na sexta-feira à noite. Terá exposição e comercialização de livros no sábado e no domingo. Qualquer alteração nessa programação, a gente vai informar mais adiante. Mas por hora é o que está planejado. Felisa está ainda em fase de elaboração, a próxima edição. Então, não esqueça. Feliz, a Feira Literária de Santo André, acontecerá em novembro próximo, em Santo André. Ok? Continuando nossa hora da prosa, vamos fazer a leitura de mais um texto do meu livro Contos e Casos. Vamos ver um texto aqui, Saideira. Normalmente, quando a gente participa de alguma reunião, vai a algum evento, vai tomar uma bebida com amigos e amigas, acontece lá uma saideira. De diferentes formas, mas sempre tem uma saideira. Então vamos lá. Saideira. Quando participamos de um movimento, seja ele da natureza que for, nos integramos ao grupo ou grupos que ali encontramos e, inevitavelmente, incorporamos alguns hábitos dos demais participantes. Afinal, cada um de nós é um mosaico composto de nossos princípios, caráter, usos e costumes, que são, em sua maioria, aprendidos socialmente. Pois bem, no início dos anos 90, eu era estudante da Fundação Santo André, fazia o curso de Ciências Sociais e ali convivia com futuros sociólogos e sociólogas, que desde os primeiros anos se dedicavam tanto aos estudos quanto à luta no movimento estudantil. A maioria era composta por jovens trabalhadores nas mais diversas atividades. Alguns já ensaiavam uma carreira docente, lecionando em escolas de ensino fundamental e médio, geralmente na escola pública. Assim, conseguiam segurar os preços das mensalidades, era de fundamental importância. Para manifestarem-se contrários aos reajustes no valor das mensalidades, varia de tudo. Alguns deixavam de pagar as mensalidades, outros organizavam greves de alunos, manifestações durante o horário das aulas e até passeatas e atos públicos pelas ruas da cidade. Certa feita, numa ensolarada tarde de verão, organizamos uma passeata que percorreu várias ruas, saindo da Faculdade de Filosofia e indo até a Praça do Carmo, onde foi realizado um grande ato contra o aumento das mensalidades. O ato teve apoio de alguns sindicatos de trabalhadores da região, que forneceram carros de som,
políticos locais que discursaram contra a decisão do Conselho Curador de reajustar o valor das mensalidades, acima dos índices da inflação, sem deixar alternativas aos estudantes, afetando principalmente os mais pobres. Além dos estudantes de ciências sociais, incorporaram no movimento muitos outros dos cursos de pedagogia, letras, matemática, ciências biológicas. Isso deu ao movimento um volume muito maior do que outros já realizados naquela instituição de ensino. Entre os jovens estávamos meu amigo Nelson, o Cabra, e eu, ambos trabalhadores metalúrgicos, habituados a manifestações e protestos. Fomos na linha de frente, estimulando os demais com palavras de ordem e auxiliando na organização da passeata durante todo o trajeto. Chegando à Praça da Carne, nosso destino, ajudamos a organizar a concentração. Ouvimos os discursos, em uma maioria inflamados, contra a cobrança de mensalidades abusivas e até em defesa da federalização da faculdade, o que não estava previsto. Depois de algumas horas, terminada a manifestação, chamei o Cabra do lado e lhe perguntei: Cabra, manifestação sem cerveja tem graça? Claro que não, respondeu ele, já entusiasmado. Então, vamos a ela, disse eu. Alguns jovens próximos de nós ouviram nossa conversa e decidiram que iriam nos acompanhar na gelada. Procuramos um bar nas proximidades e nos instalamos numa lanchonete de nome A Praça. Assim que entramos, arrastamos várias mesinhas, formando uma grande mesa com aproximadamente umas 30 pessoas. Aos poucos, a mesa foi se enchendo de garrafas e pratos com salgados. Os garçons se esforçavam para que não faltasse nada ao grupo. Ficamos ali bebendo e discutindo sobre a manifestação. Alguns mais exaltados, vez por outra, voltavam a gritar as mesmas palavras de ordem proferidas durante a passeata. A tarde já dava sinais de que a noite se aproximava, e ninguém se arredava da mesa farta. Até que uma das moças pediu silêncio para falar com o namorado que estava do outro lado da mesa. Os mais próximos silenciaram-se para ouvi-la. Mozão, disse ela, temos que ir até a fundação pegar o carro. Já está ficando tarde. Então vamos, respondeu o mozão, levantando-se e se despedindo daqueles que prestavam atenção à conversa dos dois. Aquilo, analisando depois, pareceu um código para que se iniciasse uma debandada geral. Em poucos minutos, o grupo foi reduzido a uma meia dúzia de pessoas, se tanto. A todo instante tinha alguém dizendo que precisava ir a determinado lugar para fazer determinada coisa, deixando o bar. O Cabra e eu nos perguntamos se não seria a hora de acabar com aquelas reflexões e conjecturações que há muito extrapolaram os limites da racionalidade, coisa que os sociólogos adoram. Observei ao meu amigo que ficáramos em um grupo reduzido para pagar a despesa, que não era pequena, posto que a superfície da mesa não mais podia ser vista, tal a quantidade de garrafas e pratos acomodados sobre ela. Dois rapazes mais próximos a nós ouviram minha preocupação e comungaram dela. Tiraram alguns cruzeiros do bolso, entregaram-me suas contribuições e se retiraram do bar, alegando ter outros compromissos. Ao final, estávamos em apenas 4 pessoas, entre as quais uma jovem que nos informou não ter como colaborar com o pagamento, por estar desempregada no momento. Assim, ficamos em apenas 3 para pagar a enorme conta. O Cabra, o namorado da desempregada, que nem imagina quem era, e eu. Sem mais delongas, chamei o garçom e pedi-lhe que trouxesse a conta. Pela demora em retornar, concluímos que a somatória seria grande. E não estávamos enganados. O garçom voltou e me entregou uma conta que correspondia a pelo menos 20% do meu salário mensal. Combinamos que o Cabra faria um cheque e depois eu o ressarciria com a minha parte na despesa. O namorado da moça sequer fez menção de colaborar com o pagamento. Um tanto pesado para os padrões do grupo. Continuava saboreando os últimos goles de cerveja que restavam na garrafa à sua frente. Mas,
Ao ver o cabra abrir o talão de cheques sobre a mesa, gritou para que todos ouvissem. O cheque dele é 5 estrelas. Garçom, traz mais 3 cervejas. É a saideira. A gente fica por aqui e eu espero encontrá-los e encontrá-las no nosso próximo Hora da Prosa. Até lá!